Bom, meu nome é Fabrício Dias Espínola, eu sou diplomando, né, vamos dizer assim, em quiropraxia. Eu estou fazendo minha apresentação final, que é o estudo de caso clínico que eu já fiz, né, sobre lombociatalgia. Vou fazer agora a apresentação desse caso clínico. Minha diplomação foi pelo Instituto Coluna Vertebral, pelo modo PEC, né? E esse basicamente é o último trabalho que eu estou fazendo das 500 horas da apresentação final. Então, é isso aí. Tudo bom? Meu nome é Fabrício Espínola. Essa aqui é uma apresentação de um estudo de caso clínico, onde eu fiz um atendimento na clínica, minha clínica, né, de fisioterapia, voltada exclusivamente para um atendimento de quiropraxia, para diplomação em quiropraxia pelo Instituto Coluna Vertebral. Então, vamos lá. Caso clínico de lombociatalgia. Uma introdução breve sobre a prevalência aqui das dores lombares. Segundo a revisão sistemática de 2015, a prevalência anual da dor lombar atinge mais de 50% dos adultos. E os casos crônicos, aqueles que continuam, que permanecem nas pessoas, chegam a atingir de 4,2% e 14% da população brasileira. Além disso, é o principal motivo das pessoas se ausentarem do trabalho, absenteísmo. Uma prevalência relativamente alta. E a gente tem também, nesse caso aqui, do caso da apresentação, a lombociatalgia, que é uma dor que se inicia na região posterior lombar e irradia em direção aos dermátonos hemiótonos correspondentes às raízes nervosas de L4 a S1. Né? Esse nível vertebral é a que mais acomete, né? Que a gente considera como lombociatalgia. Aqui eu coloquei uma figura dos dermátonos e miótonos de todas as raízes nervosas, e aqui eu vou ilustrar para você mais ou menos a irradiação de L4, dermátono, as pessoas que têm problemas de ciatalgia, que atingem a raiz nervosa de L4 e L5, elas começam com a dor, geralmente aqui, posterior da nádega, vindo aqui para anterior da coxa, né? Às vezes, muito raramente, L3 é prejudicada nesse tipo de patologia, né? Mas geralmente é de L4 para L5 e de L5 S1, que são duas raízes nervosas importantes e que estão na maior prevalência, né? A L5S1 pega essa região aqui, ó, mais posterior da coxa, um pouco da lateral, panturrilha até a sola dos pés. A gente tem um adendo aqui que hérnias extrusas, geralmente, o paciente começa a ter sintomatologia abaixo do joelho. E o que faz a pessoa ter uma ciatalgia? Para ter ciatalgia, você tem que ter o caminho do nervo em algum ponto dele, né, principalmente na parte mais proximal, ela ter algum problema mecânico, né? É uma contusão geralmente mecânica. Os casos mais frequentes são esses dois aqui, ó. A estenose, que é o fechamento do canal, o estreitamento do canal, por algum motivo, seja fibrose, calcificação, formação de osteófitos. Aqui a gente tem a ilustração mostrando bem isso, uma estenose lateral aqui, ó, fechando o forame, ou uma estenose central, né? E isso aqui acontece mais com a idade, né? Essa formação de osteófitos acontece mais com a idade. Agora, bem prevalente, e também em adultos jovens, é a protusão do disco. A gente tem o disco vertebral, né? A gente tem o núcleo pulposo do disco vertebral, ele, com lesões repetitivas dos anéis fibrosos, esse núcleo pulposo ele pode herniar, ou fazer uma protusão, e ele pode entrar em contato com a raiz nervosa, ou com o sistema nervoso aqui, e causar um dano na mielina, e causar uma irritação, que vai causar o sintoma no nervo, né? Esse sintoma vai percorrer o dermátono correspondente, e a depender da profundidade, do acometimento, ele vai ficando cada vez mais caudal. Aqui mostrando, né, uma herniação acometendo o duto aqui, né, a medula,
E temos também, a gente pode considerar também aqui, a síndrome do piriforme, que às vezes é mais raro, é menos comum, né? Mas o próprio músculo piriforme, ele pode dar os sintomas de ciatalgia. Ele pode dar os sintomas de dor na perna aqui, apertando o nervo ciático mecanicamente, ou por hipertensão, ou em algumas anormalidades, vamos dizer assim, anatômicas, onde o nervo ciático perfura esse músculo e a pessoa sofre desse tipo de sintomatologia. Então, o caso clínico que tivemos na clínica foi uma senhora do sexo feminino, de 54 anos. Ela procurou atendimento médico devido à dor em coluna lombar, e essa dor irradiava até o terço médio posterior da sua coxa direita. O médico solicitou ela fazer, basicamente, o raio-x da bacia, da lombar, e uma ressonância de coluna vertebral. Já colocou ela para fazer uso de medicações, né? Relaxante muscular, anti-inflamatórios, né? Analgésico. Os médicos, nesse tipo de sintomatologia, os médicos já começam a colocar aqui vitamina do complexo B para ajudar na questão da mielina, né? Para diminuir a irritação nervosa. Desculpa. E fez retorno ao médico após um período, né, de 30 dias, sem melhora considerável dos sintomas. Ela não teve melhora. Ela tomou a medicação deu aquela aliviada, mas o problema mecânico, né, que é justamente isso aqui, ó, o problema mecânico persistia apesar da diminuição do processo inflamatório. Então, era uma questão mecânica, né? E ela foi encaminhada para o serviço de fisioterapia após isso. Então, aqui temos o raio-x que ela me apresentou, um raio-x onde ela apresenta uma certa retificação da coluna vertebral. Ela não tem, no raio-x, tanta diminuição dos espaços articulares, mas na região de L5, S1, a gente vê essa diminuição mais acentuada. Aí, lembrando dos dermátonos e lembrando da queixa clínica, né, posterior da coxa. Então, a gente volta aqui, lembra do dermátono correspondente, L5, S1. Então, aqui a gente já tem mais ou menos uma noção causuística do problema da paciente. O raio-x ajuda a gente para ver curvatura, ver questão de saúde óssea, né, outros agentes físicos aqui, ósseos no caso, de poder estar interferindo, né, e foi isso que foi nos passado. Ela mostrou também a ressonância magnética dela, onde a gente vê realmente aqui, ó, a diminuição extrema do espaço articular de L5-S1. A gente vê aqui que o núcleo já está bem desidratado, né, e com protusão, uma herniação à direita, né, que era justamente a causa física do problema do nervo ciático dela. Então, na quiropraxia, na avaliação de quiropraxia, ela chegando lá na clínica, ela estava dor lombar, ela estava com dor nível 6 de 10, na escala analógica. Essa dor irradiava até o terço médio da região posterior da coxa. A dor da coxa era um pouco menor do que a dor mais em cima, ali perto da região do flanco direito dela. Ela sentiu um pouco mais de dor na região lombar e sentiu uma dor um pouco menor na região da posterior da coxa. Então, essa dor, às vezes, oscilava em alguns movimentos que ela fazia, em algumas posições que ela ficava demasiadamente. Ela trabalhava sentada, praticamente, num serviço de caixa. Então, ela aumentava essa sintomatologia, mas, geralmente, a dor lombar era maior, né? Ela tinha uma dor maior, uma dificuldade maior, isso era interessante, uma dor maior para a transferência de sentado para ortostase. Isso aqui foi interessante para a gente, porque para poder, dentro do que a gente pôde colher no momento, essa transferência, às vezes, relata um pouco de um bloqueio sacroiliaco, de um ilíaco PI.
né? O teste de Laseg dela positivo, hiperatividade de paravertebrais, lombares direitos, tal. Então, o que a gente fez? Na primeira sessão de quiropraxia, foi orientada a paciente a ficar em decúbito ventral, né? E geralmente eu já começo tentando ver a técnica de Thompson, eu tento fazer o leg check, só que no leg check, na hora que a gente ia para o segundo momento, né, do leg check, ela sentia muito desconforto, aumentava a irradiação dela. Então, eu evitei fazer, deixei ela em decúbito ventral e comecei a fazer o quê? Uma palpação na região do ligamento sacro-tuberoso, e havia uma grande tensão ali. Eu apliquei a técnica de Logan, né, para diminuir a tensão e dando estímulos nos paravertebrais em hiperatividade, né, dela, para ver se melhorava aquela condição clínica. Se não melhorasse, eu ia terminar a sessão daquele jeito, mas melhorou. O paciente teve melhora do quadro clínico, coloquei um bloco. Isso, eu esqueci de dizer que fiz alguns testes nela, né? Porque ela estava com dor, não quis estressar muito, mas foi confirmado com knee rise, o teste de knee rise, o bloqueio do ilíaco direito dela, né? O ilíaco dela estava em PI, né? E no momento que eu fiz o Logan, eu consegui aplicar o Derifield dela positivo foi confirmado, né? Eu evitei fazer outros testes nela. Então, em decúbito ventral mesmo, eu apliquei a técnica de Derifield nela e tiramos o conflito de PI dela. E tirando o conflito de PI, usei a técnica de Thompson, o teste de Thompson para poder ver se tinha mais alguma variante, né? E tinha uma subluxação na região de L4 e L5, havia uma subluxação lá. Eu fiz uma manobra usando o drop. A L5 dela estava rodada, eu fiz o drop em decúbito ventral mesmo. E, a partir disso aí, já fiz o dry needling. Após os procedimentos, a paciente já relatou uma boa melhora. Ela chegou com uma dor 6 e já levantou melhor. Já levantou melhor, tinha movimentos melhores, o knee rise melhorou dela. Os movimentos que ela fazia que irritavam o nervo ciático haviam melhorado e estava com um sintoma mais presente de EVA 2, mais proximal ao nervo ciático. A irradiação melhorou muito a partir dessas manobras. Então, eu progredi para a segunda sessão. Ela chega para a segunda sessão com EVA de 3, consegui fazer o Thompson normalmente, né? Essa segunda sessão foi com 2 dias após a primeira sessão. Apliquei o Thompson da mesma forma que foi aplicada na primeira sessão, com o mesmo Derifield, né? E a gente conseguiu fazer uma manobra em decúbito lateral. Eu fiz essa manobra em decúbito lateral, uma manobra em L5, né? Uma manobra no espinhoso dela, e ela após essa manobra, foi colocada em decúbito ventral e a gente fez a eletroanalgesia. Fiz algumas manipulações em torácicas, cervicais, onde ela tinha alguns nódulos de tensão, e ela já após essa sessão, essas manobras, a gente fez uma eletroanalgesia, ela já estava sem dor. As terceira e quarta sessões, a paciente já estava praticamente sem dor, já tinha ela não estava fazendo mais uso de medicamento, ela estava tomando só milgama, né, para o nervo, e ela não estava tendo mais queixas clínicas de dor, algumas queixas de singela dor lombar, assim, em paravertebrais, mas a dor de irradiação nela já estavam bem melhores. Eu apliquei novamente a técnica de Thompson na terceira e quarta sessões e já fiz uso de alguns exercícios de PNF para trabalhar
rotadores de quadril, já para tirar a tensão que estava um pouco alta ainda em alguns paravertebrais, né? E iniciei um trabalho nela de ativação, de liberação de lipsoas, uma melhora de ativação de músculos sinoversos, oblíquos dela, e encaminhei para o serviço de pilates que tem na clínica. A gente costuma fazer esse procedimento lá na clínica, onde a gente evolui o paciente nas técnicas e libera para o pilates logo em seguida. E no pilates, ela deu prosseguimento, isso aqui, terceira e quarta sessões, foi uma sessão por semana, e ela fazendo pilates 3 vezes por semana, né? Nessas sessões de pilates, alguns dias ela tinha algum desconforto lombar, né? E a gente fazia uma eletroanalgesia, fazia um dry needling, mas a técnica preponderante aqui foi o Thompson, o PNF e o Pilates. Aí continuamos com a manutenção. Ela voltou, a partir da quinta, sexta sessão, ela voltou às atividades, ela gostava de academia, voltou às atividades normais, e até hoje ela continua fazendo a técnica, né, a quiropraxia para manutenção, né, para prevenção, né, não teve mais sintomas de ciatalgia, né. Às vezes, algum sintoma de lombalgia, alguns sintomas de estresse, né, em outras regiões, principalmente torácica, região cervical, né, e a gente veio sempre trabalhando com técnicas de Thompson e diversificadas, que é o que eu mais gosto, onde eu tenho um melhor resultado, né. Eu sempre tento aplicar as técnicas mais, vamos dizer assim, mais snipers, vamos dizer assim, trabalhando mais as lesões primárias dos pacientes, né? E ela continuou o Pilates e fazendo as suas atividades normalmente. Aqui são as referências bibliográficas que a gente usou para poder fazer o estudo, né, de caso. Eu agradeço todo mundo aí. Muito obrigado.